A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Irineu Vital, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Matildes. E nós temos aqui também como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo e comentando com vocês aqui esse novo trimestre. Que coisa maravilhosa, estamos aqui já caminhando aqui para o terceiro trimestre de 2019, e nós temos aqui como o título da capa da revista aqui, Tempo, Bens e Talentos. E quando nós podemos observar aqui no rodapé diz aqui, ó, ser mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus tem nos dado. A lição de número 1, o que é mordomia cristã? A lição de número 2, a mordomia do corpo. A lição de número 3, a mordomia da alma e do espírito. A lição de número 4, a mordomia da família. A lição de número 5, a mordomia da igreja local. A lição de número 6, a mordomia da adoração. A lição de número 7, a mordomia dos dízimos e ofertas. Lição de número 8, a mordomia do tempo. Lição de número 9, a mordomia do trabalho. E a lição de número 10, a mordomia das finanças. E a lição de número 11, a mordomia das obras de misericórdia. A lição de número 12, a mordomia do cuidado com a terra. E a lição de número 13, já fechando o trimestre, seja um mordomo fiel. Então, queridos e amados irmãos, mas estarei aqui comentando com vocês aqui a lição de número 1, o que é a mordomia cristã. O textual nos diz assim, ó, Lucas capítulo 12, verso 42 a 43. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar o tempo à oração, a ração? Agora veja bem aqui: bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor vier a achar fazendo assim. Verdade prática nos diz assim, ó, Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais, por isto sejamos vigilantes e zelosos. Por quê? Porque em breve Ele nos chamará a prestar conta de tudo quanto recebemos. E a leitura bíblica em classe está em Lucas no capítulo 12, do versículo 40 ao 48, tá certo? Que quando nós vamos comentar aqui sobre a mordomia cristã, não está só simplesmente relacionados não somente a esse texto, mas também como outros textos, também como Salmos, do Salmo de número 24, do verso 1 ao 10, também é um texto muito prático para nós também desbulhar a respeito da mordomia cristã, tá certo? Muito bem, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos aqui diante deste fator primordial, que é quando nós olhamos para todo esse aspecto, ao contrário do que a mente, ou talvez algumas pessoas tenham como comumente se pensa, a mordomia não é desfrutar dos prazeres da vida sem precisar pagar as próprias despesas. Não é ter um vidão como costumo brandar aos que habituaram a fazer chacota da vida alheia, buscando o exato significado da palavra. Você pode averiguar que a mordomia ela possui significados completamente opostos. Se considerarmos à luz da Bíblia, então ficará aqui admirado. Agora deixa-se surpreender pelas grandes lições bíblicas sobre a mordomia
que foram elaboradas para ser estudadas nesse trimestre. Qualquer função para ser bem exercida exige preparação adequada. Com a mordomia não é diferente. O que significa a palavra mordomo? Qual é as qualificações morais, intelectuais e emocionais devem ser exercidas de um bom mordomo? Quais são as tarefas pertinentes ao despenseiro? Quais as suas atribuições? Qual a sua diferença entre o servo e o mordomo? Então segura aí, queridos irmãos, porque estarei aqui comentando com vocês, tá certo? Essa lição tão resumida desse sistema virtual aqui do bairro Mapim, do setor Mapim. Vou comentar aqui alguns aspectos importantes, tá ok? E você já pega o seu papel, pega a sua caneta, o seu lápis, para você fazer as suas anotações, porque estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas ajudará como subsídio doutrinário para você fortalecer e avaliar todo o aspecto do texto e ter um entendimento compreendente dentro do tema. Quando nós olhamos aqui, qual é o sentido bíblico da mordomia cristã? Dentro do tópico de número 1, a palavra mordomo no português, ela vem do latim, que é majordomos, que tem o mesmo significado do grego, que é aikonomos, ou aikonomos, que é casa ou governo. Que o seu significado é: mordomo é o servo que administra a casa e as coisas do seu senhor. Biblicamente, Deus é o dono de tudo. Primeiro, Deus é dono de tudo em todos, porque primeiro do universo. Em Gênesis, no capítulo 1 e do verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele é mordomo porque ele é o criador do universo. Segundo, do homem, por direito. Segundo, do homem, por direito da criação. Em Isaías 42, do verso 5, assim diz: Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu e o formou a terra e tudo quanto produz, e que dá a respiração para o povo, e que nele está o espírito aos que andam nela. Muito bem. Terceiro aspecto é direito de preservação. Quando nós olhamos aqui para Atos, no capítulo 14, do verso 17, e contudo não se deixou lá do céu, dando chuva em tempos frutíferos, enchendo de mantimentos e de alegria os vossos corações, por direito de redenção. Quando nós olhamos ainda para 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 20, porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que coisa maravilhosa! Mas veja bem, queridos irmãos, quando nós olhamos para todo esse aspecto aqui, nós vamos observar que mordomo, ele é administrador de uma casa ou dos bens do outrem. A palavra família, casa, pai de família, bens, mordomo, servo e administrador estão todas ligadas ao sentido da palavra mordomia. Do ponto de vista bíblico e aplicável e prático, mordomia e administração da nossa vida inevitou algo que em todas as ações físicas, moral, material e também espiritual. Todas as atividades pessoais do cristão devem ser administradas sob a exata ferição da palavra de Deus. Isto é importante nós tentar e compreender à luz da palavra de Deus.
caminhando aqui já para o tópico de número 2 sobre a mordomia espiritual do cristão, ou a mordomia do amor do cristão, a mordomia da fé cristã e a fé como patrimônio espiritual, enfim, tá ok? Eu quero comentar aqui esse tópico de número 2, bem resumidamente, em alguns aspectos importantes para simplesmente nós acoplar e cumprimentar esse tópico de número 2. Tá ok? Primeiro, eu gostaria de trazer aqui um ênfase sobre a base bíblica da doutrina da mordomia, acoplando aqui no tópico número 2, aqui a primeira grande verdade que um cristão ele deve aprender acerca da mordomia cristã é que a Bíblia ela é a revelação de toda vontade de Deus para o homem. Ou seja, é a palavra de Deus que ensina o papel autêntico do cristão como mordomo. Deus ele confiou ao homem a administração de bens e de poderes para pertencerem a ele. Portanto, é de sua competência administrar com eficiência aos bens confiáveis pelo seu Senhor, para que sejam plenamente felizes. E olhemos para todo esse aspecto aqui no livro de Lucas, no capítulo 12, do verso 42, e se estende também ao verso 44, como também aqui Paulo enfatiza também em 1 Coríntios, no capítulo 4 e do verso de número 2. E então nós observamos aqui que primeiro, o princípio da sabedoria de Deus. Como que nós poderemos entender o princípio da soberania de Deus? O princípio da soberania de Deus. Esta soberania ela revela nas palavras inspiradas do salmista: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Isso está em Salmo de número 24, do verso 1. Por esse princípio divino, entendemos que o nosso papel como criatura e filhos de Deus é o de reconhecer o reconhecimento da sua soberania sobre todas as coisas e ser-lhe submisso sem reservas. Isto é o que o doutor Lucas ele enfatiza no capítulo 14 do verso 26 e se estende até o verso 27 e até o 33. Também aqui no livro de Mateus, no capítulo 28, também do verso 20. A mordomia bíblica ela se destaca sobre a soberania de Deus em termos do senhorio. Ele é o Senhor que comanda todas as coisas. Por quê? Porque em segundo aspecto, Deus é criador e senhor de todas as coisas. A doutrina da criação exposta na Bíblia, ela tem por objetivo revelar a grandeza e o poder e a sabedoria de Deus como Criador. Agora, bem como a relação entre ele e o homem. A Bíblia evidencia o fato de que Deus é a fonte de toda a criação e que tudo pertence a ele. E se ele é sujeita, olha que coisa interessante, como o profeta Amós, no capítulo 4 e do versículo 13, também no capítulo 9, do versículo 5 ao 6, a criação do universo é apresentada como um fato consumado e aceito pela fé. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, como está em Hebreus, no capítulo 11, do verso 3. Sem dúvida, há uma intensa relação entre Deus, o Criador, e a sua criatura. Ou seja, essa relação demonstra que o termo cuida-se interessa por tudo o quanto criou. Ele é quem sustenta e provê todas as coisas. Como está em João, no capítulo 5 do verso 17, assim também como está em Hebreus, no capítulo 1 e do verso 3.
e olhamos para o salmista no capítulo, salmista de número 104 do verso 30. Após estabelecer o mundo natural pelo poder de sua palavra, a ação criadora de Deus, ela culminou com a criação do ser humano, como está em Gênesis, no capítulo 1, do verso 26 ao 30. Primeiro, o Todo-Poderoso criou todas as coisas e outras formas inferiores de vida. No reino pessoal, que destaca-se o homem, criado à imagem e à semelhança de Deus. Em termos relativos à personalidade, espírito, intercalaram-se ao ser humano. No reino impessoal, os seres irracionais, que eles pertencem por direito. Quanto aos seres humanos, Deus, ele deu direitos especiais que focalizaremos, que eu vou comentar aqui com vocês aqui, dentro de alguns áudios aqui. Agora veja bem aqui, queridos. Quando nós olhamos aqui, já caminhando aqui, saindo do tópico número 2, já entrando dentro do tópico número 3, a relação entre o Criador e esse ser humano que somos nós. Por quê? Porque primeiro Deus criou o homem, um ser racional, espiritual, e capacitou para pensar, para sentir, para raciocinar, decidir. Após criá-lo, ele o fez o seu mordomo sobre tudo quanto estabelecera, e concedeu-lhes poder para dominar, como está em Gênesis no capítulo 1 do verso 28, sobre todos os demais criaturas, animal, né? O homem, ao cair em pecado no Éden, ele perdeu todos os seus direitos e domínio. Contudo, o amoroso Criador, ele não desistiu da sua criatura especial, mas providenciou a sua restauração através de Cristo Jesus, seu Filho amado. Tá ok? E tal restauração inicia-se imediatamente sobre que o homem crer em Jesus como seu Salvador e serve-o de todo o seu coração. Em primeiro aspecto, aqui o homem pertence a Deus por direito de criação. Olha que coisa interessante. O homem, ele pertence a Deus por direito de criação. E isso está em Gênesis, no capítulo 1 do verso 27, como também em Isaías, no capítulo 43 do verso de número 1, e Ezequiel também no capítulo 18 do verso 4. Dentro desse aspecto aqui, ao criá-lo, o termo concedeu-lhe uma estrutura física. O seu corpo fora formado do pó da terra. O verbo, ou seja, o verbo formou em Gênesis 2:7, referente a Deus quando há da formação em seu aspecto nos sentidos. Mas quando nós olhamos aqui para todo o sentido dinâmico da sua criação, nós vamos observar aqui que ele não é só simplesmente constituído de espírito e de alma, mas também de matéria, né, preexistente. A forma material e espiritual resultaram-se de uma completa do poder criador de Deus, né, como essa declara na Escritura, e não de um processo gradual, evolucionista, até chegar ao macaco. E sabemos que a teoria de Charles Darwin nunca esse experimento chegou à tona. Então nós podemos observar, não encontramos nenhum ser humano chegando à forma, nenhum macaco chegando à forma humana, uma vez que essa teoria já caiu por terra, tá ok? Enquanto Deus o levava criando todas as coisas em perfeito e completo, como declara na Bíblia, ele próprio se declara, aparentemente esses animais irracionais. A distinção entre a criação especial do homem e a por Deus está no fato declarado na Bíblia em Gênesis, no capítulo 2 do verso 7 e 15. E soprou-se nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem, ele passou a alma vivente.
E esse fato nos mostra que o homem ele tem mais. O homem ele tem mais do que vida física. Ele possui vida espiritual. Ele é também um ser pessoal. Ele é consciente de si mesmo, ou seja, dotado de livre arbítrio, livre escolha, tá ok? O que o torna altamente responsável, além de revelar em parte o seu caráter. O homem é tricotomista, tá ok? Que é corpo, alma, espírito, ou espírito, alma e corpo. Algumas relações importantes entre o homem e o Criador e o homem. Estamos falando desse aspecto. Mas falando aqui em segundo aspecto, o homem pertence a Deus por direito de preservação. Em Atos, no capítulo 14 e do verso 17, como também no capítulo 17 e do verso 28, também como em Gálatas, no capítulo 1 e do verso 17, Deus ele não só criou o homem, mas também o sustenta por sua divina providência. Tá ok? E esta providência ela é unicamente conhecida pelo oxigênio que respiramos, né? Pelo vestuário, tá ok? Pela alimentação que a terra produz para nós. Ele é a criação. Nós somos a criação especial de Deus, que nós estamos preservados pelas suas leis espirituais, naturais e expressa na própria vida física e espiritual do homem. Não que se refere à mordomia da sua própria vida. O homem, ele deve obedecer e respeitar essas leis para ter uma vida feliz e abençoada por Deus. Queridos, olhamos para todo esse aspecto aqui, principalmente em Deuteronômio, no capítulo 33, também Neemias, no capítulo 9, do versículo 6, e também Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do versículo 28. O homem, ele pertence a Deus por direito de redenção. Então comentei aqui a primeira parte, a segunda parte, já vamos para a terceira parte, tá ok? O homem ele pertence a Deus por direito de redenção e ter essa relação entre o Criador e a criatura. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 20, como também Tito, no capítulo 2, do verso 14, como também olhamos para Efésios, no capítulo 1, do verso 7, por causa da queda do Éden, o homem perdeu o seu rumo e, portanto, o alvo para qual foi criado, ele perdeu. De igual modo, queridos, a preciosa e imprescindível comunhão com o seu Criador. A palavra armátia, ela define o pecado como desvio do alvo, ilustrado pela flecha de um tirador que é disparada, mas sem rumo, sem alvo, perdida. Este era o estado atual do homem sem Deus, por causa do pecado. Entretanto, o Todo-Poderoso não desistiu da sua criatura. Ele enviou seu único filho, o qual se fez carne e habitou entre nós, para redimir a humanidade e restaurá-la e a comunhão com o Criador. O processo da redenção foi pago com o sangue inocente e imaculado de Cristo. Por meio desta maravilhosa obra redentora, o homem ele é restaurado à sua condição original de comunhão com Deus. O agente regenerador nessa obra salvífica é o Espírito Santo, que nele opera, que nessa criatura opera a regeneração e a santificação, como está em Tito no capítulo 3 do verso 5, como também em 2 Tessalonicenses capítulo 2 do verso 3. É imperioso afirmar que a condição essencial da redenção era a fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador, como em Romanos no capítulo 5 do verso 1 em diante, também no capítulo 3 do verso 21 e assim por diante, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Então, olhando para todo esse aspecto aqui, entrando aqui já no tópico número 3 e finalizando aqui essa lição aqui tão resumida,
Já indo aqui para o top número 3, quero pegar aqui como exemplo aqui, queridos, Joás. O rei Joás, ele percebendo que o reino e principalmente a casa de Deus estava em estado deplorável, necessitando de reparos, despertou o coração do povo para contribuir a essa finalidade. O rei organizou um sistema de arrecadação de dinheiro para a reparação do templo. Desse modo, queridos irmãos, Joás constituiu o seu método, um modelo de mordomia cristã na Bíblia. Aqui aprendemos preciosas lições com a mordomia de Joás referentes às finanças do povo de Deus. Primeiro, Joás despertou o interesse do povo para contribuir. Segundo, Joás, ele estabeleceu a ordem, organização, como está em 2 Reis, no capítulo 12, do verso 4 em diante. Terceiro aspecto, Joás demonstrou a responsabilidade na sua administração. Quarto aspecto, o povo viu o bom resultado das suas contribuições. Olha que coisa interessante. Então nós vemos aqui como exemplo a vida de Joás como rei Joás. Queridos, tantos do sistema, dentro desse sistema, desse aspecto aqui, o princípio técnico de administração do dinheiro, a avaliação correta do dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz de toda espécie de males, mas o amor ao dinheiro, como está em 1 Timóteo, no capítulo 6, do verso 10. É esse amor idolatrado que torna as pessoas vítimas de ganância, da presunção e da avareza. O dinheiro não é mal e nem bom em si mesmo. A sua utilização é que deve ser justa, honesta e racional. A parte final do texto de 1 Timóteo, do capítulo 6, do verso 10, assevera: e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. É o amor ao dinheiro que é o que é prejudicial e que faz mal à alma. Como colocar o dinheiro à frente de todas as coisas na vida, ou acima da prosperidade espiritual, é um mal e é perigoso. A Bíblia condena a avareza porque ela conduz ao egoísmo e ao desamor. Olha que coisa interessante, irmãos. Mas olha o que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 3, do verso 5, como também em 2 Pedro, também no capítulo 8, verso 3 ao 14. Mas aqui na mordomia cristã, o dinheiro é um meio e não um fim em si mesmo. Vou repetir. Na mordomia cristã, o dinheiro ele é um meio e não um fim em si mesmo. A sociedade humana gira em torno do dinheiro e faz do mesmo a razão de todo na vida. Pois o incrédulo, queridos irmãos, na sua cegueira espiritual, não conhece a Deus. A Bíblia diverte: o que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Como está em Eclesiastes, no capítulo 5, do verso 10. A arte de ganhar dinheiro. Não é pecado ganhar dinheiro de maneira digna, lícita e honesta. Pecando, ou seja, é aplicar o mal, tá ok? Para que ganhemos dinheiro sabiamente, precisamos reconhecer antes de tudo e em primeiro lugar o reino de Deus, isto é, o seu predomínio nas nossas finanças pessoais. Em Mateus, no capítulo 6, do verso 33, olhamos para esse aspecto. Tudo o verdadeiro mordomo cristão e suas finanças faz de Deus o seu sócio e gerente, isto é, o seu orientador na sua obtenção de dinheiro. Veja sempre um modo de contribuir para o reino de Deus. Agora, olhando para o quarto aspecto, o uso racional do dinheiro. John Wesley era muito prático e por isso ele traz 3 aspectos importantes sobre o uso correto do dinheiro. Primeiro, ganhar o máximo que podemos, isto é,
deveremos ser feitos sem pagarmos demasiadamente caro pelo dinheiro. Queridos irmãos, nós devemos que ganhar sem prejudicar o próximo. Então o que acontece? Essa aqui é uma aula tão resumida, é uma aula assim que eu creio que é para nossa edificação espiritual. Queridos, eu sei que o assunto é vasto, que nós podemos ser mordomo, que nós poderemos ser administrador das coisas de Deus. O que Deus colocou na tua vida, lembra lá sobre o seu Senhor que depositou lá os talentos? Um enterrou, o outro ele fez o que? Ele fez girar muito mais ainda. O terceiro girou muito mais ainda. Então vamos fazer com que essa engrenagem ela venha que fazer com que o progresso do reino de Deus esteja sobre a nossa vida paulatinamente. Queridos irmãos, fico aqui com esse resumo da Escola Bíblica Dominical do setor do bairro Mapim. Um abraço a todos vocês e até a próxima aula, se Deus nos permitir. A paz do Senhor.